Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce-SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta quarta nobre, o assunto é dirigido a corretores de imóveis, porque veja o tema, a aposentadoria dos corretores de imóveis. Nessa apresentação serão dirimidas as principais dúvidas sobre o direito à aposentadoria, considerando as novas regras vigentes em 2023, abordando as formas e os prazos para que corretores de imóveis possam se aposentar, os tipos de aposentadoria e a documentação necessária. Para falar a respeito disso, temos duas extremamente profissionais e especialistas no assunto. Veja, são duas doutoras que sabem do que vão falar. A doutora Raquel Rogano de Carvalho, que é advogada, mediadora com 28 anos de experiência nas áreas imobiliária, condominial e civil, pós-graduada em Direito Tributário, Direito Imobiliário e Métodos Alternativos de Solução de Conflitos. É relatora da terceira turma do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo e fundadora da Mediar Resolve, uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem. Também temos aqui a presença da doutora Tatiana Ragosta Marstein. Ela é advogada pós-graduada em Direito Previdenciário, Tributário e Processo Civil. É professora, radialista e apresentadora do programa Leis do Sucesso da Rádio Vibe Mundial. Então, vamos aproveitar o que estas duas doutoras trouxeram aqui para compartilhar conosco a respeito da aposentadoria dos corretores de imóveis. Doutoras, sejam bem-vindas. É com vocês. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, doutor, pela apresentação. Agradeço também ao Cresce, na presença do doutor Viana, do presidente do Cresce, pela oportunidade de estar aqui hoje, de estarmos aqui para podermos falar com os senhores sobre a aposentadoria dos corretores de imóveis. O único local, né, que a aposentadoria vem antes do trabalho é realmente no dicionário. Então, nós vamos começar a apresentação falando um pouco sobre a questão de trabalho, sobre a questão de receitas, e na sequência a gente vai falar sobre a aposentadoria em si. Vou colocar aqui meu óculos. A questão da aposentadoria, né, ela se refere muito a uma questão de receita também. Então, as pessoas, os corretores, eles têm que almejar um planejamento tributário e previdenciário para verificar a melhor forma deles tanto declararem a receita deles, como depois fazer essa questão da aposentadoria. A Receita Federal, hoje, ela tem um programa que é um programa muito eficaz no cruzamento de dados, que é a fiscalização através do TREX, né, que eles chamam, através de um programa chamado ARPIA. Esse programa, ele faz o cruzamento de muitas informações. Então, são desde cartões de crédito, cartões de débito, movimentações financeiras, PIX, todo tipo de transferência, e vários órgãos têm que comunicar para a Receita Federal as operações que são feitas. Então, a gente tem desde a parte do cartório, por exemplo, em compras de bens imóveis, mas também uma questão de compras de bens imóveis, como o Detran, lojas de carro, quando fazem as suas declarações, os seus fechamentos, elas têm que também informar quem foram os compradores dos veículos, né? E bancos e empresas diversas que fazem essa questão dessa informação. Há um calendário de implementação desse programa novo da Receita Federal. Ele inicia em abril de 2023, agora daqui 2 meses, para que sejam feitas, as empresas deem as informações. Então, em abril de 2003, as empresas vão dar informações referentes a janeiro, fevereiro e março de 2022, e assim, cada mês referente a um período anterior, até outubro de 2023, quando vai ser agosto e setembro do próprio ano de 2023. E aí vai passar para as informações mensais.
Então, os corretores de imóveis, eles têm que pensar muito bem nessa questão de não cometer de nenhuma forma omissão de receita, de como eles vão estar hoje agindo de uma forma que toda a receita deles seja declarada. Bom, no caso, se houver algum tipo de sonegação, a Receita Federal ela é autorizada a retroagir 5 anos naquele CPF. E isso faz uma diferença muito grande, porque aí todas as movimentações daquela pessoa e todos os cruzamentos de informações de cartão de crédito, bancos, de tudo vai ser aberto durante os últimos 5 anos. Então, pode ser que tenha, assim, volumes consideráveis. E qual é a consequência disso? A consequência disso são multas que chegam a até 150% dos valores. Então, além de dever o tributo em si, a pessoa que fizer algum tipo de sonegação, ela vai ter toda uma cadeia, né, de valores para serem restituídos para a Receita Federal. Quando for feito esse planejamento tributário do corretor de imóveis, que ele pensar, né, olha, então vou fazer essa parte de declaração, como eu faço a declaração? Primeiro é importante escolher se ela vai ser feita através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. E qual é a diferença básica disso? A pessoa física, ela tem uma tributação de rendimentos, e aí falando na carreira dos rendimentos do corretor de imóveis, né? Ele tem uma tributação básica de aproximadamente 50% do que ele recebe. Realmente é uma tributação muito elevada. 20%, o tomador do serviço dele tem que fazer um desconto na fonte já. Fora isso, tem uma tabela progressiva de imposto de renda que vai de 15% até 27,5%, dependendo do valor que é pago. Um tributo municipal de 5% de ISS e um INSS de 11%. Então, se a gente for somar tudo isso, a gente está falando que se o corretor for optar por atuar como uma pessoa física, ele vai ter aproximadamente 50% de desconto, de pagamento, de tributos para o fisco. Em contrapartida, ele pode estar optando por ser uma pessoa jurídica. E aí, sendo uma pessoa jurídica, ele vai poder ser o lucro presumido ou ele vai estar optando pelo simples. E aí ele pode ser uma sociedade unipessoal, um empresário individual ou uma empresa limitada. No lucro presumido, qual vai ser o desconto? Vai ser aproximadamente 16,33%, mais um adicional que vai depender muito. Esse valor de 16,33, ele vai incluir o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto sobre serviço. Se ele fizer uma opção pelo Simples, aí tem uma escala do Simples, vai depender do faturamento. Então, depende do faturamento, ele vai estar numa escala de 6% a 17,42%. Em contrapartida, né, para 16,93 a 22,45, que seria a não opção. E o recebimento, como é feito? É através de um prolabore. Então, há uma retirada que pode ser definida em contrato social, que ela seja mensal, ou pode ser por maior tempo. E essa retirada, ela é tributada. Em ambos os casos, tanto ele sendo lucro presumido como sendo simples, ele vai ter que fazer um cadastro municipal perante a prefeitura, porque é uma prestação de serviço, né, na profissão do corretor de imóveis, então ele tem necessariamente que fazer essa parte do cadastro. E aí, feita todas essas considerações, né, referente primeiro a essa parte de faturamento, de declarações, aí a gente passa agora para essa questão depois, né, do que fazer depois, a parte da aposentadoria, e aí vou passar a palavra para a Tatiana, que ela vai poder conversar com os senhores. Bom, agora a gente vai falar da parte boa, né, que é a parte da aposentadoria, que é aquilo que todo mundo espera, né, no final da vida. E assim, a gente tem que lembrar que tem que ter muita calma para fazer a aposentadoria, a gente precisa estar embasado, ter um estudo, porque não adianta eu chegar e fazer de qualquer jeito, porque eu tenho que lembrar que é aquilo que eu vou receber para o resto da minha vida. Então, eu preciso ter muito cuidado, eu preciso me planejar. E isso, quanto antes eu começar, vai ser melhor. Então, muitas pessoas me perguntam, compensa pagar o INSS? A resposta é sim. Por quê? Todo mundo pensa na aposentadoria. Só que não é só aposentadoria que eu posso ter quando eu pago o INSS. Eu posso ter
um salário maternidade, eu posso ter uma pensão por morte. Então, se eu venho a falecer, eu deixo meus herdeiros, se eu tenho filhos, pelo menos eles vão receber alguma coisa, tá? Até completar 21 anos. Então, eu tenho todo mundo só pensa em aposentadoria, mas eu tenho auxílio-doença agora. Recentemente, a gente teve a Covid. A Covid chegou e tanta gente não esperava e ficou doente, precisou se afastar do trabalho. E como que essas pessoas ficaram? Recebendo auxílio-doença, quem pagou o INSS, porque muita gente que trabalha como autônomo, ela acaba não pagando, porque a gente sabe como é que é a vida da pessoa autônoma. Hoje, ela não, às vezes ela tá, aquele mês está complicado, ela tem principalmente janeiro é IPVA, IPTU, depois eu deixo, depois eu pago, e quando você vai ver, já foram 2, 3 anos o depois. Então, você precisa lembrar que além de aposentadoria, você está se programando para o futuro, você está pagando, e fora isso você tem uma gama de outros benefícios que, se você pagar, uma previdência, ou se você pagar qualquer outro seguro, você não vai ter tanto benefício. E lembrar também que a aposentadoria, quando você começar a receber, ela tem um caráter vitalício. Independente se você vai viver 10, 20, 30, você vai receber a sua aposentadoria. Então, tudo isso é muito importante. A gente acha que vai demorar. Isso eu vejo no escritório. As pessoas falam, eu era nova, eu não recolhia porque eu achei que ia demorar muito. E passou tão rápido, e realmente isso passa tão rápido que a gente, quando vai se dá conta, já está na hora de se aposentar. Então, não deixe, assim, eu vejo muitas pessoas desesperadas que não vai dar tempo, que a pessoa precisa de dinheiro. Não espere chegar nessa fase, comece a pagar agora. Se você não tem empresa, comece a pagar como autônomo, e eu vou te convencer, porque uma coisa é eu falar, olha, tem uma gama de benefícios, é muito bom. Outra coisa é te provar no bolso. Então, vamos fazer assim. Quem tiver com uma calculadora perto, pode pegar, porque funciona assim. Quem recolhe 20%, vamos colocar o salário mínimo, que hoje é 1.302. Então, vamos fazer uma base pelo salário mínimo. Então, aquela pessoa que paga R$ 260,40, que é 20% do salário mínimo, e a gente vai multiplicar, pensando numa aposentadoria aí por idade, que são 180 meses, a gente vai multiplicar esses R$ 260,40 por 180 meses. Vai dar o valor de R$ 46.872. Agora eu pego esses R$ 46.872 e divido por 1.302. Sabe quanto tempo eu tenho esse dinheiro de volta? 36 meses. Então, o que eu paguei nos 15 anos, em 36 meses eu recupero aquilo que eu paguei. Fora que durante esses 15 anos que eu estava pagando, eu tinha uma série de coberturas, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Meus dependentes, caso me acontecesse algo, receberiam pensão por morte. Então, e em 36 meses, eu tenho de volta o que eu paguei. Olha isso, compensa muito. Ou aquela pessoa que paga via empresa, paga 11%, ok? Então, vai pagar pelo salário mínimo, tá? Eu estou fazendo que é o jeito assim, que a maioria paga pelo salário mínimo, tudo fica mais fácil para a gente exemplificar. Então, quem paga 11% do salário mínimo, agora em 2023, está pagando o valor de R$ 143,22. A gente pega esse valor, multiplica por 180, ok? Vai dar R$ 25.779,60. Aí eu pego esses R$ 25.779,60 e divido por 1.302. Vai dar 19 os quebradinhos, vamos arredondar para 20. Em 20 meses, você recupera aquilo que você pagou ao longo dos anos para o INSS. Tem negócio melhor? Compensa ou não compensa pagar? Então, demonstrando isso, então é importante você contribuir com o INSS, sabe? É importante você
ter uma segurança para alguns imprevistos que eles podem surgir sim. A gente acabou de falar da Covid. Tem uma série de outros imprevistos que às vezes você está bem, de repente você tem um problema, você tem uma queda na rua, que as ruas são muito esburacadas, você sabe, você tem uma queda e aí? Você precisa se afastar. No tempo que você está afastado, você está impossibilitada de trabalhar, você recebe um auxílio-doença. Então, isso é importante. Isso, você tá... Ah, mas é pouco que eu vou receber ajuda. Sempre ajuda. Então, agora, o ideal é você pegar e já começar a se planejar, porque o que acontece? Às vezes, eu já tenho algum tempo que eu trabalhei lá atrás, e esse tempo não consta. O INSS ainda não computou esse tempo. Então, tudo isso a gente verifica num planejamento previdenciário que quanto antes a pessoa começar, é muito melhor para que a gente possa estabelecer, olha, você começa a contribuir com 2 salários para você se aposentar, porque aí lá na frente você vai se aposentar com Y, a gente faz um desenho, a gente coloca, e se tiver alguma coisa para regularizar, essa é a hora da gente já deixar tudo redondinho, porque às vezes o pessoal fala, eu fiquei 1 ano para receber minha aposentadoria, às vezes os seus documentos estavam totalmente desregulados ali. O INSS não tinha, porque começa a contabilizar a partir de 82 ali, que ele tem fácil, mas antes, se você tem algum vínculo, pode não aparecer. Existe um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e esse documento, ele vai apresentar a sua vida toda. Então, se nesse documento não está faltando algum período que você trabalhou, a gente precisa regularizar. Outras vezes, a pessoa contribui abaixo do salário mínimo. Então, o que acontece? Aquele período que ela contribuiu abaixo do salário mínimo não vai entrar na contagem. Então, ou a gente vai pagar o que falta, tá? E aí a gente vai ter esse período contando, ou dependendo, aí a gente precisa ver, mas isso é no planejamento que eu consigo ver, que eu consigo avisar a pessoa, olha, aqui nós temos esse problema, vamos arrumar, a gente retifica o seu CNIS para que esse período lá na frente entre na contagem. Ou, às vezes, a data de entrada na empresa, a pessoa está lá, a data de entrada na empresa, eles colocam que a empresa abriu depois, então você precisa regularizar, porque às vezes é uma questão de contrato social, tem muita empresa que ela faz fusão, e aí o que acontece? Isso vai dar problema lá na frente para a pessoa que vai se aposentar, porque às vezes está o contrato social de uma, o nome do empregador está outro, está uma confusão, e aí você precisa arrumar isso. Muitas vezes você precisa pedir na Caixa Econômica Federal um extrato analítico do FGTS para você demonstrar aquele período que a pessoa trabalhou e que não consta às vezes, ou a carteira de trabalho. Aconteceu uma vez que eu peguei uma carteira, uma senhora estava prestes a se aposentar, a carteira dela pegou fogo. Imagina a situação da carteira, metade queimada. Então, isso a gente precisa regularizar antes da pessoa se aposentar. Não dá para esperar a pessoa se aposentar para chegar perto da hora, porque isso vai acabar atrasando a aposentadoria. Então, é para isso que a gente usa um planejamento previdenciário, porque também as leis, elas mudam, tá? Então, em novembro de 2019, a gente teve a reforma da Previdência, ou deforma, como muitos chamam, porque foi uma profunda mudança, ela tirou muitos direitos sociais, reduziu valores de concessão, pensão por morte, então, nossa, aposentadoria por invalidez, criou a idade mínima, a aposentadoria especial, ela aumentou a idade, então, assim, uma regra de transição extremamente curta. A regra de transição é assim, quando eu mudo a lei, eu estou contribuindo para o INSS. Mudou a lei hoje, não importa que eu tenha o direito amanhã de me aposentar, mudou a lei hoje, eu entro na reforma. Ah, mas eu tenho direito. Não, direito adquirido, aquela pessoa que antes de mudar a lei, ela já tinha aquele direito. Agora, quando eu vou adquirir um direito, é expectativa de direito. Então, quando é expectativa, é mais complicado, eu entro na reforma.
Então, a gente teve já uma reforma grande em 99, outra em 2019. Tem gente achando que nós estamos ainda na lei anterior à reforma de 99, que olha, eu vou contribuir os últimos 3 anos e eu me aposento no teto. Acabou isso, pelo amor de Deus, não faça isso. A reforma agora acabou, então, assim, não tem mais. A gente tem agora, para quem começar a contribuir hoje, idade mínima de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Tempo mínimo de contribuição para quem entrou após 11 de 2019. 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. As regras de transição para quem já estava contribuindo com a reforma, ou seja, mudou a lei, mas você não precisa pegar aquela lei tão rígida, você vai ter uma lei um pouquinho mais suave para te ajudar, porque você já estava pagando para você não ser tão prejudicado. Tivemos uma grande modificação, que foi o valor da aposentadoria, que passou a ser calculado na média de todo o histórico a partir de 7 de 94, não descartando mais os 20%, as 20% menores contribuições. Agora não, agora entra tudo. De 7 de 94, que é quando entrou o real, até hoje, conta tudo. Eu só posso descartar se eu tiver um tempo a mais do exigido pela lei. Aí eu posso tirar algumas contribuições. Então, eu tenho que ter 33 anos, eu tenho 35. Eu posso tirar 24 contribuições para aumentar o valor do salário de contribuição. Então, antes da reforma, dessa última reforma de 2019, a gente tinha aposentadoria por idade, urbana e híbrida, que é quando entra um pouco de período rural. Bom, as mulheres deveriam possuir 60 anos e os homens 65 e uma carência de 180 meses. Na aposentadoria por tempo de contribuição, por sua vez, eram 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. E uma carência de 180 meses. Então, eu já sabia que eu tenho 30 anos. Então eu vou me aposentar mais ou menos em tal data. Era mais ou menos assim. Então, eu tenho 30, era só ter cuidado para ter realmente os 30 e os 15 de carência, mas que isso daí não tinha nunca problema. E eu tinha ainda a aposentadoria proporcional que veio da outra reforma. Tá? Então, como é que funcionava? Que mulher com 48 anos, no mínimo, e homem 53, sendo mulher 30 anos de contribuição, acrescido com pedágio de 40 anos, esse homem 25 anos de contribuição, homem 25 anos de contribuição, acrescido num pedágio de 40%, e mulheres 25 anos de contribuição, acrescido com pedágio de 40%, mas isso era mosca branca. Por quê? Porque ela tinha uma redução no fim de 30% no valor dessa aposentadoria. Então, as pessoas, elas já eram prejudicadas pelo fator previdenciário, que é a mudança de 99, a Lei 9876 de 99, trouxe o fator previdenciário. Então, ela já derrubava. E ainda mais 30% da proporcional. A pessoa falava, eu não vou querer ter uma redução tão drástica. Aí, no governo da Dilma Rousseff, veio a aposentadoria por pontos, que era a regra 85-95, onde a idade da mulher mais o tempo de contribuição tinha que dar 85 no começo, e o homem, a idade mais o tempo de contribuição, sendo mínimo para os homens 35, mínimo para as mulheres 30, a soma 85-95, aposentadoria integral. Olha que maravilha. Isso foi a salvação da lavoura. Muita gente aí conseguiu se aposentar com a integral, que é a soma, né? Na verdade, pega-se os salários de 7 de 94 para frente, a atualização desses salários já te dá uma perda de 12%. Mas aí já não tinha aplicação do fator. Então, só tinha a redução realmente na correção. E aí foi, assim, sensacional. Muita gente utilizava essa aposentadoria por pontos, a gente entregava assim, o cálculo, a pessoa comemorava na sua frente. Eu vou ter aposentadoria integral? Ótimo. Essa regra aumentou em 2018 e aí passou para 86,96. Idade, mesma coisa, só que aumentou um ponto. E seria aumentando gradativamente, só que a gente teve a reforma da Previdência, tá? E aí mudou tudo. E mudou para pior. Como sempre, né? Vai piorando a coisa.
Ah, mas então não compensa. Compensa você pagar, é aquilo que eu te falei. Se você pagar, você tem um retorno disso logo, fora todo o seguro que você tem com uma série de benefícios. Então, a gente já passou desse ponto que sim, compensa você contribuir. Só que a gente tem outros poréns aqui. A gente tem a aposentadoria por idade, que é urbana e híbrida, 65 anos de idade para o homem, 62 para as mulheres, somados a 180 meses de carência. Então, hoje, a mulher se aposenta com 62, tá? E 15 anos para quem já vinha contribuindo com o INSS. Aí a gente tem agora umas regrinhas de transição, que era a antiga aposentadoria por idade, passou a ter, porque aí ficou muito difícil. A pessoa fala, poxa, mas eu comecei a contribuir lá atrás, por que eu vou ter uma regra de transição? Ok, para você ter uma, senão é 65 e 62. Então, vamos fazer uma regra para que a pessoa não seja tão prejudicada. Ok. Aí foi feita, a gente tem algumas regras. Então, hoje, quando eu vou fazer um planejamento, eu tenho que pegar, isso são só as que são mais utilizadas pelos corretores, tá? A gente tem mais algumas regrinhas que eu não coloquei aqui, porque nem convém, porque não vai utilizar. Então, a gente tem que pegar o tempo de contribuição da pessoa, pegar a idade e colocar em todas as regras de transição e na aposentadoria por idade. E a melhor, a gente vai falar, olha, essa aqui no seu caso é a que vai ser um tempo menor e um maior valor. Então, a gente tem essa aposentadoria por idade mínima progressiva, que mulheres com 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. E homens, isso no ano de 2023, 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. Existe também uma regra de transição, que é o pedágio de 50%. Essa regra ela não tem idade mínima, mas ela tem aplicação do fator previdenciário, tá? Então, são para aquelas pessoas que em 13 de 11 de 2019 tinham menos de 2 anos para se aposentar. Então, a mulher tinha que ter 28 anos e o homem 33, para entrar nessa regra do pedágio de 50%. Ah, eu não tenho. Não entrou nessa regra, então você não tem direito. Quem tinha direito, quem faltavam os 2 anos, a partir da reforma, poderia se aposentar em 3 anos. Então, não faltaria. Por isso, o pedágio de 50%. É o tempo que faltava mais 50%. Então, essa é uma outra regrinha de transição. E temos também o pedágio de 100%, que para os homens, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, e para as mulheres, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Que vai ter o quê? Um acréscimo de 100%. Então, essa serve para todo mundo. Então, faltavam 8 anos para eu me aposentar, agora faltam 16. Ah, mas tinha 3 anos para me aposentar. Ok, acresce mais 3. Só que eu não tenho a idade mínima de 57. Puxa, que pena, não entra na regra. Poxa, mas eu cumpri o tempo. Cumpri o tempo, mas não cumpriu a idade. Não cumpriu a idade, não entra na regra. Olha o problema. E a aposentadoria por pontos, que isso muita gente confunde. Isso é, assim, uma confusão geral. Antes, ela te dava, essa aposentadoria por pontos, o benefício integral. Agora não, ela é só uma ponte de acesso à aposentadoria, mas não é mais integral. Aqui o cálculo, como a maioria delas, exceto do pedágio de 50%, porque o pedágio de 50% entra o fator previdenciário, mas as outras é 60% mais 2% para cada ano trabalhado, a partir de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Então, olha como piorou a situação de todo mundo. Então, ficou muito mais complicado. Mas, por outro lado, aquele tal negócio, eles vão fechando aqui, a gente vai abrindo mais algumas brechas. A aposentadoria por deficiência passou a ser muito utilizada. Por quê? Porque tem pessoas, você fala deficiente, você já imagina aquela pessoa que tem uma paralisia ou aquela pessoa que é tetraplégica. Não, não é só nesses casos. Vejam só, a gente pode utilizar essa aposentadoria do deficiente para pessoas que têm
Vamos supor, eu tenho uma cardiopatia. Não é grave, mas é uma cardiopatia considerável. Entra nessa regra da aposentadoria do deficiente. Eu tenho um problema, porque o que vai acontecer? Eu tenho aposentadoria por idade do deficiente, que precisa ter, olha só, 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres. Mas tem uma exigência aí, 15 anos de contribuição com a existência comprovada da deficiência. E, por outro lado, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, sendo uma deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. Moderado, 29 anos de contribuição para o homem, 24 anos de contribuição para a mulher. E grave, 25 anos de contribuição para o homem e 20 anos para a mulher. Como é que funciona isso? Às vezes, eu tenho duas situações. Dois homens, tá? Os dois são paraplégicos, só que um vai trabalhar de carro e o outro de ônibus. Então, uma pode ser considerada moderada e a outra grave. Por quê? Porque aquele que vai trabalhar de carro e tem uma casa toda adaptada, ele tem uma facilidade que isso é levado em conta para conceder o benefício. Você vai passar numa perícia com o médico e você vai passar numa avaliação social que vai analisar qual é o grau de dificuldade para você exercer o seu serviço. Então, eles vão analisar como vai ser. Então, se você vai de ônibus, você tem uma dificuldade, um grau muito maior do que quem vai de carro. Por outro lado, uma pessoa que tem um problema no joelho, ela pode ter essa aposentadoria. Se ela comprovar que ela tem mais dificuldades para exercer... Agora, você pode ter uma cardiopatia e não te influenciar em nada. E você trabalhar normal, eu trabalho sentado e tudo bem, eu estou em home office, não me interfere no trabalho. Ok. Agora, vai depender do que vai interferir no seu trabalho, mas eu consigo aposentar muitas pessoas que achavam que não tinham nada, porque aí você vai conversando, né? Eu estava fazendo, semana passada, uma revisão com uma professora, e aí ela, em conversa, a primeira reunião, ela não falou, ela tinha uma prótese, simplesmente uma prótese, que é uma deficiência, e ela se aposentou comum, ela não pediu, ela se aposentou nem como professora, ela usou tempo comum porque ela tinha outros cargos, que não só de professora, então ela utilizou o tempo comum. E em conversa, na segunda reunião, eu fiquei sabendo que ela tinha uma prótese, ou seja, revisão para enquadrar na aposentadoria do deficiente, porque quando ela se aposentou, ela já era deficiente, e ela já tinha esse direito, e ela não sabia. Então, o INSS, se você não esclarecer, se você não informar o que está acontecendo, às vezes você vai levar a pior aposentadoria possível. Então, por isso, é importante você passar com uma pessoa da sua confiança que entenda o seu caso e que te apresente a melhor solução. Por quê? Porque, às vezes, você está contribuindo a mais, ou seja, você está jogando dinheiro fora. Outras vezes, você muda o ano. Mês de fevereiro é um mês assim que a pessoa começa a pagar janeiro, paga pelo salário do ano passado. Ou seja, se não complementar, não vai valer. Isso é fato, tá? Muita gente faz isso. Então, é num planejamento que a gente vai resolver isso. É num planejamento que eu vou verificar a situação dessa pessoa. Ou a pessoa se aposentou, tudo bem, a gente pode tentar uma revisão dentro de 10 anos. Passou 10 anos, decadência, eu não consigo mais nem mexer. Olha a situação, que complicado que vai ficando. Então, tudo isso, você tem que lembrar que é um benefício que você vai receber para o resto da sua vida. Então, não adianta você fazer às pressas. O INSS sempre fala, venham todos sozinhos que eu vou resolver seu problema. Não é bem por aí. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? E fazer a coisa muito bem feita. Bom, a gente tem também agora uma revisão, só uma brechinha, a revisão da vida toda, que assim, aumenta bastante o valor da aposentadoria, porque ela leva em conta todo o período contributivo da pessoa e não somente o período de 94 até hoje, ou até a data que a pessoa se aposentou. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma artista
jornalista, fazia novela, tudo mais, tal. Se aposentou, parou de trabalhar, de fato, em 95. E passou a contribuir com o salário mínimo. Se aposentou em 2010 com o salário mínimo, tá? Na época, a gente fez aí a revisão para ela, da vida toda, do salário mínimo, ela passava para próximo ao teto. Ou seja, é uma diferença drástica. Então, só que essa é uma revisão de exceção, ela não serve para todo mundo, serve para aquelas pessoas que tinham cargos altos, altas contribuições anteriores a 94. Então, tudo isso, quando eu falo em revisão, quando eu falo em concessão, quando eu falo em INSS, é cálculo, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho tanto tempo e tal idade, o que você acha? Não sei, eu preciso fazer cálculo. Sem fazer cálculo, eu não falo absolutamente nada. É o cálculo. É que nem você vem no médico e ele fala, você está com tal doença. Você não fez exame? Como é que você sabe? Eu não fiz exame? É a mesma coisa. Se eu não fizer o cálculo, eu não tenho como te responder. Bom, existem algumas maneiras de aumentar um pouquinho esse tempo de contribuição. De que forma? Qualquer atividade rural exercida até novembro de 91 aumenta. Aquele tempo de serviço militar, aí você pede uma certidão de tempo de contribuição e traz esse período para o INSS para comprovar que você serviu o exército. Aquele período, como aluno aprendiz, ele serve também. Por quê? Desde que tenha uma contraprestação. Se você recebia alguma coisa, se você recebia alimentação pela troca do serviço, isso tudo tem que constar. Só o fato de ser aluno aprendiz não aumenta o seu tempo de contribuição. Conversão da atividade especial em tempo de contribuição, aquela pessoa que estava numa metalúrgica, o barulho, o ruído é excessivo, por mais que você tenha um equipamento de proteção individual, aquilo, a vibração, ela passa o osso, aquilo aumenta a pressão, ela te causa estresse, então esse tempo é considerado especial, você tem que pedir um PPP nessa empresa. Se você exercer um trabalho no exterior, você pode trazer para aumentar. Um trabalho no serviço público, você pode trazer para o INSS, se, claro, se compensar. Isso tudo você tem que fazer um estudo. Aquele tempo que você recebeu algum auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com o tempo de contribuição, ele entra sim na contagem, tá? E ele vai te ajudar a aumentar o seu tempo de contribuição. Bom, como é que o corretor ele vai fazer esse recolhimento? Ele vai ser responsável, tá? Aquele corretor que ele não é empregado, ele vai ser responsável, ele pode ser no código 1163. Código 1163 é o contribuinte de baixa renda, não pode prestar serviço para pessoa jurídica, só para pessoa física. 11% do salário mínimo, tem que ser 11% do salário mínimo. Agora vai ser 1.302 até maio, que acho que vai aumentar para 1.320. Mas até agora é 1.302 e o valor R$ 143,22. O código 1007, que é 20% do salário mínimo, ou seja, o mínimo que você pode pagar é R$ 260,40. Até o teto, que é R$ 7.507,49 agora, tá? Agora no ano de 2023, e o máximo que você vai pagar é R$ 1.501,49. Ah, mas eu faturei esse mês R$ 50 mil. Você não vai pagar 20% de 50 mil, você vai pagar até o teto. Passou do teto, parou ali. Se você pagou a mais, muitas vezes a pessoa, empresário, ele tem uma empresa aqui, o contador recolhe o valor aqui, recolhe o valor, pode pedir restituição na Receita. Tá? Se você recolheu a mais, você pode pedir a restituição do que você, porque vai ser esse valor, você não vai receber mais que o teto do INSS. Outra dica, nunca contribua. Ah, eu já ganho um dinheiro agora, eu vou pagar esse ano inteiro. Não é assim. Se você pagar esse ano inteiro, vai valer uma contribuição no teto. E o restante você perdeu. Você tem que pagar mês a mês, não pode recolher para frente. Dependendo, alguns recolhimentos em atraso dá para ser feito, mas precisa ser estudado. Não é qualquer recolhimento que vai te ajudar.
Então, precisa verificar para ver até que ponto vale a pena você investir no passado, porque aí, dependendo do período, vai ter juros, vai ter multa, e às vezes acaba não compensando, porque se você quer um pedágio de 100%, pode acabar, por exemplo, não entrando no cálculo. Cuidado com isso, tá? E aqui a gente tem também, isso aqui é a estabilidade pré-aposentadoria. São raros, né? São raros as pessoas que trabalham como empregados nesse ramo de atividade. Porém, eles existem e a gente não pode deixar de falar. Então, o corretor, ele tem a estabilidade pré-aposentadoria. Porque se ele está mais de 5 anos na mesma empresa, atenção, ele tem que estar mais de 5 anos na mesma empresa e pelo menos 1 ano para completar o período aquisitivo de aposentadoria. Seja pelo tempo por idade, por serviço do deficiente, fica assegurado o emprego e o salário até que esse período se complete. A empresa precisa ser avisada. Então, você tem que fazer uma cartinha, mandar para o RH da empresa com um cálculo e falar, olha, eu estou no meu período de estabilidade pré-aposentadoria, portanto, eu não posso ser demitido. Então, isso, é lei? Não, isso funciona, tá no sindicato. Normalmente, a gente consulta o sindicato das empresas, cada uma varia o tempo, então depende do ramo de atividade. E isso seria um acordo de cavalheiros, tá? Não tem uma lei propriamente sobre isso, mas é um acordo de cavalheiros. Mas se porventura a pessoa for demitida nesse período, ela tem aí esse 1 ano garantido, porque tem que ser pago esse valor. Não pode, por causa do acordo de sindicatos com as empresas. Então, o corretor que é empregado, principalmente agora, nessa época que a gente tem tanta demissão, tanta coisa, a estabilidade pré-aposentadoria, ela acaba sendo uma tábua de salvação, assim como a aposentadoria do deficiente, que nem era quase usada, era assim raro de ser feito, mas a gente tem aí que 6,7% da população tem deficiência e acaba não utilizando porque não sabe. Então, se você tem deficiência, você tem prótese, você tem um problema muito sério, uma tendinite ou alguma outra doença, porque às vezes você não sabe, mas isso, dependendo do problema que te traz no emprego ou para exercer a sua atividade, você pode aí antecipar a sua aposentadoria. Eu acho muito válido. Na época que a gente está, você conseguir antecipar e de repente em 5 anos, 6 anos a sua aposentadoria. E detalhe, do deficiente é o valor integral. Não é como as outras. O cálculo já é diferente. Por quê? Porque é para proteger essa pessoa que exerceu atividade tão, assim, em condições muito piores das outras pessoas sem deficiência. Então, é para isso que serve. E já me coloco aí à disposição, finalizando aqui a minha apresentação, já me coloco à disposição para o que vocês necessitarem. E a gente está aqui estão os nossos contatos. Vocês querendo tanto mandar o WhatsApp, e-mail, enfim, a gente está à inteira disposição de vocês para sanar aí todas as dúvidas. Maravilha, doutoras. Nossa, quanta informação aí, hein? Vale a pena quem está assistindo aqui voltar no início da palestra e dar um play de novo, anotando muito número, muito dado. Olha só, tem mais bem completo, bem interessante. Doutoras, nós temos alguns questionamentos aqui. Quero mandar um abraço para quem nos acompanha em vários lugares aqui, pessoal no Pará, pessoal em Goiás, interior de São Paulo, Alagoas. Olha só que bacana. Mas veja, o Wagner Rodrigues, ele tem aqui um questionamento bem específico, mas acho que vale de exemplo, né? Ele colocou lá, tenho 22 anos, vamos ver se dá para a gente fazer um cálculo rápido aqui, assim, meio de, como é aquele cálculo de papel de pão, né? Papel de padaria, vamos rapidamente, sem considerar as situações. Eu tenho 22 anos de contribuição e agora sou corretor de imóveis. Tenho 51 anos, acho que aqui é de idade, né? E agora? Aposento quando? 22 anos de contribuição, 51 anos de idade. Só com esses dados já dá para mais ou menos rascunhar alguma coisa, não?
Assim, é um pouco complicado, porque os 22 anos a gente precisa ver qual é a melhor aposentadoria, precisa ver os salários de contribuição dele, para que a gente possa colocar em todas aquelas regrinhas para ver qual é a melhor para ele. Porque, de repente, eu falo, olha, no seu caso, eu não posso me antecipar é aquilo que eu falei, sem ter o cálculo. Porque a gente realmente fica... É muito complicado a gente dar, assim... não, olha, no seu caso, por idade, vamos supor. Não, eu preciso realmente fazer aquela fórmula para chegar, e é uma coisa demorada que agora realmente ficaria um pouquinho difícil. E aí fala um número, cria uma expectativa e depois Exato. Tem outra opção melhor, aí a frustração é maior ainda. Então, a você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer mais informações a respeito de cálculo de aposentadoria, é corretor de imóveis, não é corretor de imóveis, não importa, entre em contato com as doutoras. Olha, a doutora Raquel, você pode mandar um e-mail para ela no raquelrogano@uol.com.br e pode dar um oi diretamente lá no WhatsApp, que aí quando ela tiver um tempinho, ela já te responde, você estabelece uma linha de comunicação. É no 11 95458 5577. Quer falar com a doutora Tatiana, né? Então, pode mandar um e-mail diretamente para ela também, é tatiana.r.m@uol.com.br. Dá um oi também lá no WhatsApp dela, que é o 11 98387 8585. E segue ela lá no YouTube, que ela também está sempre postando uns vídeos interessantes lá com dicas. É só buscar Tatiana Ragosta, tá? Busca lá no YouTube, acompanha ela, segue, dá um joinha, se inscreve no canal, ajuda ela lá, mas tira suas dúvidas diretamente com as doutoras, vale a pena. Tem mais dúvida aqui, doutora, olha só, o Flávio Mac, né? O login dele é esse, ele coloca assim, boa noite, e quem é RPA, como funciona? Quer dizer, imagino que ele sempre emitiu ou vem emitindo recibo de profissional autônomo, né? E aí, como é que funciona a aposentadoria? Entra naquela situação que você estava falando, doutora Tatiana, de que ele tem que fazer o recolhimento, né? Automaticamente. Não, como é que funciona? Quando ele presta serviço para uma empresa, a empresa vai ter que fazer esse recolhimento, tá? Agora, quando ele presta serviço para uma pessoa física, ele vai recolhendo. Aí ele é responsável pelo recolhimento. Nessa questão do recibo, né, de pagamento de autônomos, o que ele tem que ter também atenção é a questão da tributação que incide sobre esse tipo de trabalho, né? Porque ele vai ter uma tributação de pessoa física e, como eu falei no começo, quase 50% do recebimento dele vai ser tributado. E caso ele faça um estudo de um planejamento tributário, societário, verificando para passar para uma pessoa jurídica, por exemplo, ele vai ter uma tributação muito menor. Que em torno de, dependendo da quantidade dele, né, de faturamento anual, mas de 6% até 17%, como a gente falou. E outra questão é muito importante falar, que às vezes a pessoa fala assim, mas quem vai declarar o que eu ganho? Né? Muitas vezes, quem declara o que você ganha é o seu cliente também. Porque, por exemplo, se o seu cliente está comprando um imóvel, o valor que ele paga para o corretor, esse valor pode ser deduzido do ganho dele de capital sobre o imóvel. Então, para todas as pessoas que fazem a operação, é importante que elas declarem efetivamente as suas receitas, né, auferidas naquela operação. E está cada vez mais cercado tudo isso, né, com as digitalizações, cartórios digitais e tudo mais, os documentos estão cada vez mais idôneos, ou seja, eles representam de fato a realidade, olha o pleonasmo, né, de fato a realidade, mas aquela mexidinha, os ajustes, né, o jeitinho brasileiro está cada vez caindo mais por terra e a gente tem que fazer a coisa correta, declarar o que é de fato e tudo mais, para que lá na frente também a gente tenha direito aos direitos, né? Querer ficar engambelando as situações e depois lá na frente querer direitos, aí não tem direito, né? Então,
tem que recolher os impostos, tem que declarar tudo direitinho. Doutoras, olha só, eu tenho mais algumas dúvidas aqui. Aposentadoria de deficiente, né? Você falou, por exemplo, cardiopatia e tal, alguns problemas de saúde, mas questões psicológicas também, ou psiquiátricas, eu não sei aonde se encaixa muito, mas, por exemplo, se a pessoa teve um quadro de depressão clínico, né? Enfim, ou, por exemplo, eu vou pegar um mais específico, que até pouco tempo era chamado, um transtorno que era chamado de Asperger, e parece que hoje em dia já não é mais tão bacana utilizar esse nome, eles usam mais como o transtorno do espectro autista, né? Mas no espectro brando, né? Leve, que não impede a pessoa de trabalhar, tal como essa cardiopatia que a doutora exemplificou. Não impede de trabalhar, mas cria limitações. Não consegue lidar muito com o público, né? Local fechado, com muita gente, ou barulhos, a pessoa fica mais incomodada e, obviamente, ainda que esteja na sua atuação, inibe todo o seu potencial produtivo, ainda que ela esteja trabalhando. Enfim, também se encaixa nisso? É possível utilizar? Sim, ela entra e assim, o pessoal faz muita confusão com a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria do deficiente. Por invalidez é aquela pessoa que não pode mais trabalhar. Do deficiente, não. Ela pode continuar trabalhando depois de aposentada. Então, para uma pessoa que tem esse tipo de deficiência, ela provavelmente vai se enquadrar na deficiência leve, mas isso vai passar por uma perícia que vai analisar, mas sim, eu entendo que é perfeitamente possível solicitar, nesses casos, a aposentadoria do deficiente, porque entra, não é só o físico, entra mental também, intelectual, aquela pessoa que tem um pouquinho o QI abaixo, um pouquinho abaixo também entra. Sim, e as pessoas não têm esse conhecimento. Pois é, tem que ser falado. Aí a pessoa já se aposentou, não assistiu tua palestra, não sabia nada disso, mas já está aposentada. Aí ela fala, nossa, mas eu me encaixo aqui em várias situações, é possível rever, mas ela já está aposentada, já está ganhando. Fazer a revisão e como funciona depois da revisão, se for possível fazer. Dali para frente, começa então um novo valor de aposentadoria e, se sim, também vamos colocar. E o que foi pago para trás, sendo que o quadro, a situação já existia, né, para trás? Como é que fica isso? Bom, a gente, assim, o INSS ele é obrigado a conceder o melhor benefício. Então, nós vamos informá-lo que houve um erro aí na concessão, mas essa pessoa já tinha que ter essa deficiência antes de ter se aposentado e tem que estar dentro dos 10 anos. E a gente entra com pedido, com uma ação judicial, pedindo para transformar a aposentadoria, seja por idade, por tempo de contribuição, em aposentadoria do deficiente, por idade ou tempo de contribuição, e pede os atrasados. Se vai conceder ou não, porque aí eles vão dizer que a gente não avisou, o INSS sequer tinha conhecimento da situação, mas é toda uma briga judicial que a gente procura o quê? O interesse do cliente. Claro. Eu peço tudo, o que eu consegui, e transformo essa aposentadoria de fato em deficiente. E melhora o valor. Agora, se passou de 10 anos, aí já fica mais complicado. Entendi. Maravilha. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Num dos elementos lá que podem influenciar na aposentadoria, a doutora colocou lá trabalho no serviço público. Aí vem a pergunta, voluntariado, né? Entra nisso? Se o voluntariado for feito para uma autarquia, por exemplo? Aí, normalmente, ele não é CLT, ou ele não aquele período ele não prestou um concurso, né? Ele não é estatutário, então provavelmente não vai entrar. Tá. Voluntariado não conta como tempo trabalhado, né? Enfim. Não, aquela pessoa que está no estatuto, né? Aquele servidor estatutário, que aí a gente pede uma certidão e traz para o INSS. Agora, voluntariado é mais complicado. Entendi. Vamos lá para a nossa última questão aqui, da Eliane Soler Alcântara. Ela coloca uma situação que eu acho que pode servir de exemplo aqui para outras pessoas. Meu cunhado sofreu um acidente e ficou tetraplégico.
Bom, então já começa aqui meus sentimentos, Eliana. Essa é uma situação bem delicada. Ele não estava contribuindo quando do acidente, naquele momento. Mesmo assim, ele pode requerer aposentadoria? É uma situação para ser analisada, porque ele não estava contribuindo naquele momento. Agora, se ele tem contribuição anterior, pode ser que ele estivesse no período de graça. E aí, a gente tem, vamos supor, uma pessoa que ficou 10 anos trabalhando para uma determinada empresa, saiu e ainda recebeu um seguro-desemprego. Essa pessoa pode ficar 3 anos sem trabalhar, que ela estende o período de graça. Então, se ele está dentro do período de graça, sim, ele pode receber. Agora, se ele não está no período de graça, ele nunca contribuiu, vamos supor, o INSS é como um seguro. Se eu nunca contribuir, eu não vou, a hora que eu bato o meu carro, eu não tenho direito. Então, precisa ver se ele contribuiu lá atrás, ou se ele, de fato, se ele nunca contribuiu, já te adianto que não tem. Aí realmente fica difícil ajudá-lo nessa situação. Entendi. Aí, dependendo da renda da família, dependendo, aí ele pode pedir um LOAS, se a renda for menor que 1/4 do salário mínimo, aí pode pedir um LOAS para ele, aí precisa ver a renda familiar. LOAS é um benefício assistencial que é para o deficiente e para o idoso. Então, o idoso com mais de 65 anos que viva na condição de miserabilidade. Aí pode pedir um LOAS, mas aí eu já precisaria analisar melhor a questão. Tá certo. Maravilha. Muito bem. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo pegou esse vídeo no nosso acervo, seja no canal no YouTube, seja no nosso fanpage no Facebook, seja no nosso stream em particular na TV Cresce. Parabéns por ter tomado a decisão de estar aqui assistindo esse vídeo, porque você quer mais informações e ter... Nessa palestra ficou bem claro que quanto mais informações a gente tem, mais condições de ter acesso aos direitos e de fazer a coisa correta a gente vai ter também, tá? Então, tem dúvidas ainda? Quer passar todos os seus dados para verificar uma análise da sua aposentadoria, se você já é aposentado, não é aposentado, quer se aposentar, não quer se aposentar, mas vamos verificar então os dados. Entre em contato com as doutoras aqui, que elas vão ter o maior prazer de falar contigo. Pode ser por e-mail, a doutora Raquel, raquelrogano@uol.com.br. No WhatsApp é o 11 954585577 e a doutora Tatiana, o e-mail é tatiana.r.m, M de Maria, @uol.com.br. O WhatsApp é 11 98387 8585. Segue ela lá no YouTube também, que tem uma série de informações interessantes para ti. Tatiana Ragosta, tá? Muito bem. Olha só, nossa, eu tenho aqui mais um monte de dúvidas que depois eu vou entrar em contato com vocês, doutoras, porque eu quero ver minha situação também, né? Afinal de contas, gerou um monte de dúvida aqui para mim. E no caso da minha esposa, do meu vizinho, eu já quero ajudar todo mundo. Opa, por que não? Né? Mas olha, muito obrigado. Que palestra esclarecedora. Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. A gente poderia conversar aqui a noite inteira e ainda sobraria assunto, né? Gostaria de já deixar aqui publicamente consignado nosso pedido para que vocês voltem falando um pouco mais a respeito desse assunto, de repente pegar uma coisa mais pontual e específica na aposentadoria, destrinchar um pouquinho mais, sei lá, mas vamos voltar porque esse assunto é muito interessante, as pessoas estão perguntando e estão parabenizando também aqui, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui, parabenização, olha só, cadê? Boa noite, muita gente, aqui, olha só, a Eliane Soller, que coloca ali, boa noite, doutoras, excelentes temas, explanações, né? O Paulo Grande também trabalha com leilão e regularização de imóveis, está aqui, ó, muito bom conteúdo, parabéns por entrar nos detalhes, bacana, né? Aqui, ó, o Josival Araújo, parabéns pela apresentação, né? Olha só, pessoal de Goiás, Ceará, tudo acompanhando. Rosana Mendes, excelente palestra. João Ramalho, uma excepcional noite, olha que bacana. Sempre muito bom, né? E a Adriana da Silva Rebouças, obrigado pelos esclarecimentos, vale muito a pena, assim,
se informar, com certeza, né? Quanto mais informações a gente tem, mais condições de acerto a gente também vai ter. Então, parabéns por vocês estarem conectados aqui. Doutoras, muito, muito obrigado pela presença, pela disposição, despojamento de compartilhar voluntariamente, graciosamente, de estar aqui conosco. Eu gosto de lembrar a todos que nos acompanham, o CRES não paga nem um centavo, as pessoas vêm aqui de forma voluntária, né, compartilhar, nos ajudar a ter, então, um mercado mais adequado, mais informado, né, enfim, isso é muito bom. Então, em nome de toda a diretoria do CRES, eu quero estender aqui os nossos agradecimentos, né, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu sei que a agenda das doutoras é sempre muito lotada de coisas a fazer, pelo currículo já deu para ver, mas ter esse pedacinho do tempo de vocês para a gente com muita honra que a gente recebe vocês aqui. Então, muito, muito, muito obrigado. Né? E para a gente encerrar aqui a nossa apresentação, que já chegou no limite do nosso tempo, eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço para todos que nos acompanham, mas eu quero que vocês encerrem deixando a mensagem final aí para quem nos acompanha, então. Bom, a minha mensagem é: não deixem para a última hora, se programem, procurem fazer a aposentadoria, o cálculo, se programar o quanto antes, porque é muito importante. E a minha mensagem é para que os corretores declarem as suas receitas da forma correta, da melhor forma, com a menor tributação, façam um planejamento tributário, um planejamento previdenciário, para que possam se aposentar da melhor forma e continuar garantindo os seus rendimentos, base, né, que nós ficamos tão delicados que é a questão ou da idade ou de uma deficiência, mas, enfim, para garantir os seus rendimentos e as suas condições de vida. Muito obrigada. Obrigada.